A televisão é a fonte de entretenimento mais comum, e pode ser encontrada em milhões de lares hoje em dia. A invenção da televisão revolucionou a comunicação no século XX, acelerando o processo de transmissão de informações. O surgimento do rádio, do telefone e da eletricidade despertou a vontade de cientistas e curiosos de fazer uma máquina capaz de transmitir imagens através de ondas sonoras. A invenção da televisão não é uma resposta fácil, pois no século XIX, havia mais de 50 inventores da América, Japão, Grã-Bretanha, Rússia e Alemanha, que deram contribuições significativas sem a qual a televisão não teria sido inventada. O engenheiro escocês John Logie Baird foi um dos primeiros a se perguntar como seria possível transmitir imagens através das ondas do rádio. Após intenso trabalho, em 1926 Baird realizou uma demonstração do aparelho para cientistas da Academia Britânica, em Londres. O americano Philo Taylor Farnsworth aproveitou as pesquisas e a criação do tubo de raios catódicos para obter a transmissão de imagens por via eletrônica. Sua invenção seria testada com êxito em 1927, e Farnsworth mostraria seu funcionamento ao longo da década de 30 em feiras científicas. Após desentendimentos com grandes empresas do setor como a RCA e a Philco, fundaria sua própria companhia de televisores e rádios de 1938 a 1951. Seguindo os passos da televisão mecânica, o engenheiro sueco Ernst Alexandersson, no entanto, se afastaria do modelo, ao julgá-lo pouco prático. Assim, continua sua pesquisa e consegue provar a transmissão de imagens sem a necessidade de cabos. Alexandersson fez a primeira demonstração pública de sua televisão no Proctor's Theatre, em Nova York, em 1928. Esta TV tinha uma resolução de 24 linhas. Só para comparar, atualmente uma TV UHD tem 2.160 linhas de resolução. Durante alguns anos, a televisão foi considerada companheira de poucos, visto que somente famílias ricas podiam comprar o caríssimo objeto. Um exemplo é o Reino Unido, onde apenas 3.000 pessoas possuíam televisões na década de 30. Em 1934, a empresa alemã Telefunken começa a fabricar os primeiros aparelhos com tubo de raios catódicos. A primeira cadeia de televisão pública do mundo foi a alemã, criada durante o governo nazista e que funcionou de 1935 a 1944. O primeiro evento a ser transmitido pela TV foram as Olimpíadas de 1936, realizadas em Berlim, na Alemanha. A competição foi transmitida para um circuito fechado composto de 25 telões espalhados pela cidade. Na época, a televisão ainda dava seus primeiros passos. A primeira exibição pública do aparelho havia sido realizada apenas 6 anos antes por Alexandersson. A transmissão dos Jogos de 1936 teve um significado importante não apenas tecnológico, mas também político. Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. Segundo o Comitê Olímpico Internacional, 162.228 pessoas assistiram à transmissão, espalhada em 3 cidades. A equipe técnica usou 21 câmeras, com tecnologia bem distinta. Uma delas tinha 1,82 centímetros. Na primeira Olimpíada após a Segunda Guerra Mundial, em Londres, em 1948, a transmissão começou efetivamente para as casas. Eram 60.000 aparelhos num raio de 80 quilômetros da cidade-sede. Da abertura ao encerramento foram quase 4 horas diárias, sempre ao vivo em Wembley, o dobro do planejado pela British Broadcasting Corporation, a BBC. A televisão RCA 630 TS se tornou um sucesso imediato quando foi lançada em 1946, logo após a Segunda Guerra Mundial. Com sua tela de 10 polegadas, gabinete elegante da era das máquinas, e eletrônicos sofisticados, ele estabeleceu um padrão para a tecnologia de televisão do pós-guerra e ajudou a RCA a se tornar líder nesse mercado em expansão. A televisão existia antes da Segunda Guerra Mundial, mas nos anos anteriores à guerra, muitas cidades dos Estados Unidos não tinham estações de televisão. Apenas alguns modelos de TV estavam disponíveis, e apenas os muito ricos podiam comprar um. Depois da guerra,
As emissoras de TV cresceram como ervas daninhas. A mídia de massa não perdeu nenhuma oportunidade de promover a televisão e os consumidores desenvolveram uma sede por receptores de televisão acessíveis. No início dos anos 90, a tecnologia LCD foi desenvolvida. As TVs LCD proporcionavam melhores imagens e eram mais leves que as TVs CRT. Nas TVs de plasma, a imagem é formada a partir da ionização de pequenas quantidades de gás confinadas em células espalhadas ao longo da tela. A união das células forma a imagem que vemos na tela. As imagens geradas pela TV de plasma possuem qualidade superior àquelas geradas pela tecnologia LCD, mas essa tecnologia consome mais energia e possui tempo de vida útil curto. O LED é uma pequena lâmpada constituída de material semicondutor que emite luz. Nas televisões com essa tecnologia, a luz não é ionizada, mas sim, gerada por uma infinidade de LEDs. As telas dessas TVs podem apresentar apenas 3 centímetros de espessura. O desenvolvimento de novas tecnologias deixou as TVs mais leves, com telas muito mais finas e imagens com altíssima definição. O futuro das telas de aparelhos de televisão e eletroeletrônicos gerais são as telas de OLED, diodo orgânico emissor de luz, que possui funcionamento semelhante ao LED, mas a emissão de luz é feita por um material orgânico. A televisão tornou-se um eficiente meio de transmissão de informações, com telejornais, mas também de programas de entretenimento, tais quais os programas de auditório, infantis, novelas, dentre outros. Além de transmitir notícias e distrair o público, a TV apresenta um grande número de publicidade, pois esta é a principal fonte de financiamento da televisão, o que leva o espectador ao consumo desenfreado.